O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento,
Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Irmãos e irmãs amados de Deus, a liturgia hoje nos assegura que a palavra de Deus é fecunda e criadora de vida. A palavra de Deus não é estéril. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura. Mas nós vamos entender essa palavra que Jesus disse aqui, porque ela é como uma flecha que vai na alma, no âmago. Tem coisas aqui que nós precisamos tirar as capas para deixar essa palavra nos molhar, comparando-a com a chuva, como o profeta, na verdade é o Deutero Isaías, que é o autor dessa parte do livro. E esse texto é tremendo, porque ele foi proclamado para os cristãos, para o povo de Deus que vivia no exílio da Babilônia, no final do exílio. Só que aquele povo já estava cansado de tantas falsas promessas, de tanto sofrimento, tanta demora. A ansiedade já tinha tomado conta deles, a esperança já tinha se consumido, e esse profeta tem uma missão de fazer aquele povo acreditar, não nos aventureiros, mas acreditar em Deus, e acreditar na sua palavra. Mas como fazer um povo desiludido, decepcionado e amargurado acreditar? Aí entra em cena esse profeta. É chamado o livro da consolação. O profeta anuncia aos exilados a libertação do cativeiro e um novo êxodo do povo de Deus rumo à terra prometida. Depois o profeta fala da reconstrução, porque o povo, eles não têm noção do que ficou para trás. Ele já não existe um país. O país foi destruído. E eles precisam reconstruir uma nação. E essa nação tem que começar a ser reconstruída neles. Aí entra
a importância da palavra. Nós vamos ver isso na Escritura, quando o povo de Deus voltou, que foi em volta da palavra de Deus que a nação foi reconstruída. Vocês podem ler, ver Esdras, Neemias, e em como a nação foi reconstruída, a palavra. E aí o profeta mostra para eles a importância e a eficácia da palavra de Deus. Meus irmãos, essa palavra hoje é para nós. E a gente diz, mas nós não somos um povo exilado da Babilônia. Não somos mesmo, não. É pior o que acontece hoje. É muito pior. E muitos já não creem e não seguem a palavra de Deus. Um mundo descrente. Um mundo que abandonou Deus. Um mundo que quer a todo custo tirar Deus, apagar. Parece que os poderes deste mundo não têm outra coisa a fazer senão querer tirar Deus, porque na verdade só quem tem poder é Deus. E um dia todos vão entender isso. Mas enquanto isso não acontece, aí está a desolação, a decepção, a amargura e a desilusão de um povo que insiste em colocar a sua esperança em homens, que sempre decepcionam, ou em ídolos, pior ainda. Mas essa palavra, ela está em referência ao Evangelho. Vocês ouviram muito bem, quando Jesus disse, desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías, havereis de ouvir sem entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. É isso. Quem é que quer conversão? Nem nós dentro da igreja achamos que precisamos de conversão. Queremos pregar a conversão para os outros. Mas como é que eu posso pregar a conversão para alguém se eu não estou aberto à conversão? É essa a miséria que está assolando a própria igreja. A falta de conversão. Começando por nós. E é isso que o Senhor nos diz de forma clara. Para que eu os cure, de modo que se convertam, e eu os cure. E Ele nos dá uma bem-aventurança. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Amados de Deus, o Senhor fala em parábolas. Eu disse que esse é o terceiro discurso de Jesus no Evangelho de São Mateus. Primeiro foi o Sermão da Montanha, ensinamentos preciosíssimos. Ali está todo o código de ética e da moral cristã, do capítulo 5 ao 7. Está ali. Não tem para onde fugir. Capítulo 10, o segundo discurso, que é o discurso missionário. E agora, a partir desse capítulo 13,
o discurso do reino. Jesus fala em parábolas e ele fala do reino de Deus. E ele conta uma parábola longa, usando elementos que eram muito comuns para aquele povo, o povo judeu naquela época. Era um povo que vivia no campo. E Jesus então disse: o semeador saiu a semear. A princípio parece que é um semeador descuidado, que joga semente para todo que é lado. Semente cai na beira do caminho, no meio das pedras, no espinho. Na verdade não é nada disso. O semeador é Jesus. E é Ele que manifesta o reino de Deus. E o que Ele quer mostrar para nós é que o reino de Deus é para todos. Ele manifesta o reino de Deus para todos os povos, para todos os corações. Agora, o que cada um, a forma como cada um acolhe ou não acolhe, aí está a diferença. E ele fala de 4 tipos de terrenos. Um terreno impermeável. É um terreno duro, chão batido, pisado, a semente não penetra. Ele fala de um terreno rochoso, um terreno que tem terra, mas é superficial. Ele fala de um terreno ocupado por espinheiros e ervas. E ele fala de um terreno fértil. Pois bem, e como entender tudo isso? A gente entende que ele é o semeador, que a semente é o reino. Que terreno impenetrável é esse? Esse terreno duro, batido. É um coração soberbo, fechado, orgulhoso, que não deixa a semente penetrar o reino de Deus na sua vida. É alguém que está acima, quer dizer, aí ele diz: a semente caiu em terra da beira do caminho e os pássaros comeram. Quem são esses pássaros? É o demônio. O demônio rouba. De fato, um coração soberbo, ele está sob o domínio do demônio. O demônio leva. E fala também que caiu semente numa terra rochosa, cheia de pedras. A semente vai nascer, diferentemente da primeira, que o demônio rouba, não deixa nascer. A semente vai germinar, só que não tem, é superficial aquela terra, ela não tem como aprofundar as raízes, vai brotar, mas vai morrer. São pessoas que gostam, que escutam, mas são como fogo de palha, logo desanimam, esmurecem, não tem profundidade. A menor dificuldade já é suficiente para fazer desistir. São as pessoas entusiasmadas, que acolhem o reino de Deus, que vão num retiro de fim de semana, num seminário de vida no Espírito Santo, e, nossa, pegam fogo. Daí uma semana, primeira dificuldade que acontece, passa tudo. As pessoas não se convertem, elas não querem perder. Porque para seguir essa vida eu tenho que deixar minha vida velha, eu não quero me afastar dos meus amigos, tão queridos, que estão levando você para o inferno.
Viu como fez São Bento? Ontem eu falava, São Bento, que foi estudar direito em Roma, e os amigos dele, os colegas, queriam levar ele para a vida devassa, e ele então foi embora, para aquela gruta, em Subiaco. Pois é, muitos não querem deixar as amizades, as falsas amizades. Tem gente que se deixa alimentar, como diz um ditado, eu acho até meio feio, né? Mas eu vou dizer porque o povo entende, que é emprenhar pelo ouvido. Pessoa que adora uma fofoca, adora um fuxico, e não quer deixar essa vida não, e não quer deixar, fica aí. Aí essa pessoa não quer deixar a vida velha, ela quer seguir, por isso ela ficou encantada com Jesus, mas não tem coragem de seguir Jesus. Pois é uma semente que se perde, que não tem raízes, uma plantinha que germinou, mas vai morrer, vai secar. E o Senhor fala de um terreno ocupado, e esse é o terreno mais comum hoje em dia, são os terrenos ocupados. Não tem mais espaço para Deus. A semente cai, nasce, tem terra, ela germina, mas ela é sufocada, ela não pode crescer. Ela poderia crescer, mas ela não pode crescer, porque o terreno é ocupado. O que foi que Jesus disse? Preocupações com a vida, a ansiedade, preocupações com a riqueza. É aqui que ele diz, ó, a pessoa está mais preocupada e mais ansiosa com as coisas materiais, a ilusão da riqueza, preocupações do mundo e a ilusão da riqueza, sufocam a palavra, ela não dá fruto. É isso que acontece muito hoje. As pessoas não têm tempo para Deus, vivem no mundo sufocadas, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para rezar. E isso acontece até, a pessoa diz, não, mas o que eu estou fazendo é coisa boa, o que eu estou fazendo é meu estudo, é meu isso, meu aquilo. Se teu estudo te tirou de Deus, tu está lascado e não sabe. Segue, vai. Se alguma coisa te tira de Deus, você está perdido. Mas segue. Não, mas uma coisa boa, eu estou pensando no meu futuro. Pois, eu posso te dizer, tu não tem futuro. Você é sem futuro. Mas é a preocupação do mundo. Preocupação do mundo, a ilusão da riqueza. É isso que Jesus fala sobre a dificuldade e o perigo da riqueza. A ilusão da riqueza. É isso. E entra aí também, a vaidade. A vaidade da importância, de querer aparecer, a vaidade de protagonismo, aparece aí também. É um terreno ocupado, Deus não vai poder. O que é o fruto? O fruto é a graça. Tua vida não tem graça nenhuma, porque tu é um terreno ocupado, não vai produzir fruto algum. O fruto é a graça. E por fim, a terra boa. O que é uma terra boa? Uma terra fértil. Tem um nome
para essa terra chama humus. E é dessa palavra humus que vem a palavra humildade. Humildade. Uma pessoa humilde, um coração humilde é fecundo, é fértil. Você viu que eu falei da primeiro terreno? Um coração soberbo, vaidoso, ele é infrutífero, ele é improdutivo. Pois é. São ensinamentos que o Senhor está dando, e como ele diz aqui, quem tem ouvidos, ouça. Porque a gente prefere seguir o mundo e a ansiedade que está destruindo a alma, consumindo a alma e o coração de tanta gente, está mais preocupado em ser fiel aos seus amigos ou às pessoas do que em ser fiel a Deus. Está mais preocupado em escutar aos homens do que escutar a Deus, e esse é o problema. Mas o apóstolo, e eu vou concluir, o apóstolo diz assim, na segunda leitura, uma coisa que chama muita atenção, a forma como ele mostra, deixa eu pegar aqui, olha aqui, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. E a glória que o Senhor reserva aos filhos de Deus, ela supera, como ele diz aqui, logo no início, ele diz assim: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Então, o que é que nós estamos esperando para nos converter e nos voltarmos para Deus? Qual é o medo que nos impede? Qual é o apego que nos prende? É o coração, o terreno ocupado, preocupado com as coisas do mundo e esquecido das coisas de Deus. Meus irmãos queridos, eu quero concluir só fazendo uma síntese de tudo isso que nos foi proclamado. Na verdade, quando Jesus fala em parábolas, ele usa um método pedagógico para nos conduzir, para nos mostrar, para nos revelar o mistério. E o mistério não é revelado aos sábios entendidos, mas aos pequeninos, aqueles que se abrem à ação da graça de Deus. De fato, a parábola ela tem esse quê de mistério que os prepotentes, os orgulhosos, os cheios de si não compreendem. Escutam, mas não entendem. E ao mesmo tempo ele diz que nós devemos procurar entender, compreender o que é que Deus verdadeiramente quer dizer para nós. Então não adianta você achar que sabe que a palavra de Deus, ou você decorar até um discurso bonito da palavra de Deus, isso não vai fazer efeito nenhum. Deixa Deus operar. Deixa Deus operar. Deus opera de forma tão simples. Deixa Deus operar. Ah, que fala bonita. Fala bonita não muda a vida de ninguém.
O que muda a vida das pessoas é a verdade. Então encare a verdade da sua vida. Tire a máscara. E eu não estou falando dessa máscara que está todo mundo aí colocando hoje, não. Eu estou falando é daquela outra máscara que deixa as pessoas mascaradas. Que acha que pode enganar a B, C ou D, e nem pode. E nem tem como. Não tem como, porque uma pessoa não consegue enganar a todo mundo em todo o tempo. Às vezes a máscara já caiu, ela nem se dá conta que a máscara caiu. Então é preciso tirar a máscara. Deixa Deus conduzir, deixa Deus operar. Volte-se para Deus. Uma vida de oração. O que vai mudar a tua vida e a vida do mundo é Deus, é a oração. Não tem nada. Ontem eu falei uma coisa que eu vou complementar hoje. Ontem eu disse que não tem nada mais grandioso, produtivo e revolucionário do que um santo. A santidade é a maior força produtiva que pode existir. Você vê o tanto de coisa boa que brotou, por exemplo, de São Bento, toda a obra dele, que brotou da fé e da entrega daquele homem. Pois então, e de cada um deles. E hoje eu complemento essa palavra que mostra a grandeza, a força da santidade de Deus, que é o caminho. Você quer saber qual é o caminho? A santidade não é nem a meta. A santidade é o caminho. A meta é Deus. E complemento justamente dizendo que não há força e nem poder maior que a oração. Agora, se você vai rezar e seu coração está ocupado, e tem muita gente que faz isso, reza, mas com o coração ocupado, cheio de espinhos, essa pessoa não vai nunca encontrar, porque ela é ansiosa, ela quer que Deus faça as coisas que ela quer no tempo que ela quer. Deus não age assim. Quem é Deus? É como se ele dissesse para você: você é Deus? Quem é que tem que obedecer aqui? É você ou sou eu? Então, nós é que temos que obedecer a Deus. Mas o segredo é: comece a rezar. E reze. Não finja que reza. Não finja, ficar beliscando. Reze. E você vai ver a diferença. Isso eu sei. A oração vai mudar a sua vida. A oração vai transformar você em uma nova criatura. A oração vai mudar tudo. Tudo. As muralhas vão cair, as barreiras, mas seja terra fértil. Seja humilde. Um coração manso e humilde, como nós sempre pedimos, como o coração de Jesus. O modelo para nós é Jesus, sempre. Então, que tenhamos um coração manso e humilde como o dele, esse é o terreno fértil que vai produzir milagrosamente. Quando ele fala 30, 60, 100 por um, isso quer dizer que é uma produção milagrosa, que naturalmente não produz, não tem essa produtividade. Mas uma pessoa simples, humilde, temente a Deus, e que ora de verdade, ela é
produtiva e fecunda. E ela vai produzir frutos e frutos e frutos, como São Bento produziu e produz ao longo da sua obra que está aí no mundo, produzindo frutos e frutos que são graças e graças e graças. Amém.